Olá, professoras, professores, bem-vindos e bem-vindas à nossa TPC de hoje. Nós desejamos a vocês uma ótima ATPC. Olá, professoras e professores, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma TPC muito produtiva, não é, Ana? É isso mesmo, bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma TPC. E hoje com um tema muito especial que nós vamos tratar, e eu vou estar aqui falando um pouquinho junto com as meninas, com vocês sobre esse tema. Vamos lá? Então, o tema da nossa TPC de hoje é reflexões sobre o meio ambiente e pandemia. A nossa pauta, ela vai trazer hoje a devolutiva, né, de vocês da TPC passada. Nós vamos estar falando aí sobre o meio ambiente e alguns temas importantes dentro aí do tema meio ambiente. A gente vai falar sobre polinização, prevenção de doenças, restauração de áreas degradadas. Nós vamos ter aí a participação especial das dicas da professora Silvana, com aí alguns trabalhos que ela realizou com os alunos, e nós iremos estar compartilhando com vocês. Nós vamos ter aí a apresentação de um vídeo falando sobre a FECESP. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a devolutiva da nossa TPC passada. Como sempre, vocês deram uma devolutiva positiva, né, para as nossas ATPCs, avaliando em uma escala de 1 a 10, né, a nossa TPC, 99, né, professores, ou seja, 44% deram nota 10 para a TPC, 54 professores deram nota 9, 24%, 52 deram nota 8, 23%, 13 professores nota 7 e, dentre 2 professores, menos de 1%, deram nota 6 e 5. Então, nós agradecemos aí a devolutiva de todos vocês, a participação que vocês colocam aí no formulário que nós colocamos para que vocês preencham. E antes de tratarmos desse tema, né, tão importante que é o meio ambiente, nós trouxemos aqui como início uma reflexão do Frederick Engels, que diz assim: os fatos nos lembram a cada instante que não reinamos sobre a natureza como um conquistador costuma reinar sobre um povo estrangeiro, mas que fazemos parte dela como nossa carne, nosso sangue, nosso cérebro, e que estamos em seu seio, e que todo domínio sobre ela reside na vantagem que temos, em relação ao conjunto com todas as outras criaturas, de conhecer as suas leis e poder nos servir-nos dela de forma criteriosa e respeitosa. Então, é uma reflexão muito importante sobre tudo que nós estamos vivendo e sobre o nosso papel também no planeta. No último dia 5 de junho, né, nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, e é um dia muito importante para que ser lembrado, né, e para ser tratado aí assuntos tão pertinentes, atuais, que vem acontecendo aí com o planeta. Antes da gente iniciar com os nossos slides, nós trouxemos aqui um vídeo que nós vamos passar para vocês falando um pouquinho sobre a biodiversidade tão rica que nós temos no Brasil. Então, vamos assistir agora. O Brasil abriga a maior biodiversidade da Terra. Tem entre 10% e 20% de todas as espécies de plantas e animais do planeta. Agora, um levantamento científico comprova que o país tem também a maior flora nativa do mundo. De todo o verde que recobre a terra, 10% ocorrem no Brasil. 18 mil espécies só brotam em solo brasileiro. Nascem apenas aqui e em nenhum outro lugar do planeta. Primeiro é que a gente tem um bioma que é exclusivamente brasileiro, que é a Caatinga. Segundo é que a gente tem 2 outros grandes biomas que são hotspots da biodiversidade, que é o Cerrado e a Floresta Atlântica, que quase que totalmente também são só do Brasil. É a descoberta de um grupo de 979 cientistas de 224 instituições em 25 países,
que integram o projeto Flora do Brasil. Eles levantaram, organizaram e validaram todas as informações de 46.975 espécies de plantas, algas e fungos nativos de terras brasileiras. 55% das espécies de plantas terrestres são endêmicas do país. Só entre 2015 e 2020, nós publicamos 2.100 espécies novas de plantas, algas e fungos do território brasileiro. Isso significa que a cada dia uma nova espécie é descrita para a ciência, para o nosso território. A Amazônia, em toda a sua imensidão, tem 13.056 espécies de plantas catalogadas, 27,8% do total. O Cerrado vem logo atrás, com 27,3%. O bioma mais biodiverso do país mais megadiverso do planeta é também um dos mais ameaçados, a Mata Atlântica. A floresta atlântica, a gente sabe que ela é mais interiorana e ela chega em outros países, mas a grande porcentagem da floresta atlântica é exclusivamente brasileira. Então, quando você pega esses biomas e identifica que eles são quase que únicos do nosso território, obviamente você vai ter plantas que são também únicas do nosso território. Então, quando você olha para a floresta amazônica, por exemplo, o número de espécies endêmicas do Brasil diminui. Por quê? Porque a floresta amazônica vai muito além das nossas fronteiras, né? A gente compartilha essa floresta maravilhosa com muitos outros países. Então, o endemismo vem muito daí, desse isolamento. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Tem 10% das plantas do país. O Pampa tem 6% e o Pantanal 3,6%. Os dados dão aos cientistas uma certeza. Ainda há muito que se descobrir. Nós temos ainda grandes áreas do território brasileiro que precisam ser trabalhadas, que a gente precisa ir para o campo, fazer esse trabalho inicial de coletar as amostras para registrar a ocorrência delas, especialmente na região centro-norte do Brasil. Assim. Não é só a floresta amazônica em si que realmente tem uma defasagem de conhecimento em relação ao resto do país, mas é como você disse, também existem áreas na floresta atlântica, no Cerrado, na Caatinga, muito pouco, em qualquer bioma, né, no Pampa, no Pantanal, muito pouco catalogadas. Assim. A gente precisa de apoio para levar os botânicos para o campo, para fazer essa catalogação de forma mais precisa. Não é só beleza, é responsabilidade. A flora do Brasil foi considerada a mais rica do mundo. Por isso, conhecê-la é fundamental. Um compromisso do país com a estratégia global para a preservação das plantas da Organização das Nações Unidas e também com as futuras gerações. Significa que nós temos uma grande responsabilidade sobre a conservação da biodiversidade do planeta. Ser o país mais biodiverso é muito bom, mas nos traz a responsabilidade de cuidar bem dessa biodiversidade. Preservar nossas vegetações, preservar nossos ambientes naturais, fazer uma repartição justa de benefício da utilização da biodiversidade, valorizar os produtos da floresta em pé, então os produtos não madeireiros, né? Oriundos do cerrado, da floresta, valorizar a vegetação nativa como um ativo e não como um problema da população que vive perto dessa vegetação nativa. O lema que a gente utilizou nessa década foi um lema muito feliz: sem plantas não há vida. Cada ser humano desse planeta tem que pensar isso com muita seriedade, assim. Como vocês puderam ver, é um vídeo muito interessante e ele traz aí também, né, uma fala muito importante da pesquisadora que diz que como nós temos uma biodiversidade tão rica,
é responsabilidade, né, de todos nós preservarmos essa biodiversidade. Eu vou começar falando com vocês agora sobre a polinização, né? Nós temos aí a importância, né, desses insetos polinizadores. Vou adentrar um pouquinho sobre a vida das abelhas, mas nós sabemos aí que nós temos uma grande diversidade de insetos que fazem parte aí desse processo de polinização tão importante para a manutenção aí dos alimentos. Bom, as abelhas, elas têm uma importância muito grande para o planeta, né? Ela é o grupo de polinizadores mais abundante na agricultura, pois elas são capazes de visitar mais de 90% dos 107 principais cultivos agrícolas já estudados no mundo. As abelhas, elas são consideradas organismos de extrema importância para a manutenção da vida no planeta, porque quando elas vão buscar o seu alimento nas flores, elas levam junto do seu corpo, né, o pólen. Isso facilita a reprodução de várias plantas, né? Então, elas são responsáveis pela polinização de ecossistemas agrícolas e naturais. E a primeira aparição das abelhas, ela ocorreu a partir do surgimento das angiospermas lá no período Cretáceo. Então, desde lá, esses insetos fazem parte do planeta, né? E trazem aí a sua importância. Só que, infelizmente, apesar da grande importância das abelhas, elas estão entrando em processo acelerado de desaparecimento. E uma das influências são as ações humanas, como o desmatamento, o uso desenfreado de agrotóxicos, as queimadas. E em muitas regiões, esses fenômenos eles vêm acontecendo com muita frequência e de forma muito rápida, estabelecendo assim a diminuição da população de abelhas para o planeta e principalmente aqui também no Brasil. E agora eu vou falar um pouquinho com você sobre a polinização como um serviço ecossistêmico. O que é isso e como ele é tão importante? A polinização ela é considerada um serviço ecossistêmico regulatório, ou seja, dentro desse sistema estão incluídos a manutenção e a variabilidade genética de populações de plantas nativas que sustentam a biodiversidade e as funções ecossistêmicas. Além disso, esses animais polinizadores, eles são em sua maioria, nós sabemos, insetos, e nós temos aí um grupo muito grande de polinizadores, dentre eles as abelhas, as moscas, borboletas, mariposas, vespas, besouros, os tripes, que são insetos diminutos, né, com menos de 1 milímetro de comprimento, ou às vezes até menos. E também nós temos polinizadores vertebrados, como as aves, os morcegos, os mamíferos não voadores e os lagartos. Porém, como eu falei ali no início, as abelhas, elas são o grupo de polinizadores mais abundantes na agricultura, que tem aí esse percentual de 90% de visitação em cultivos agrícolas e naturais. O Brasil, ele abriga uma grande riqueza de animais. Então, nós vamos agora falar um pouquinho aí sobre esses principais grupos de polinizadores. O Brasil ele abriga uma grande riqueza de animais, né, que provém o serviço ecossistêmico de polinização. A relação de visitantes florais, ela é conhecida aí, mais ou menos, em 75% das plantas cultivadas, sendo elas silvestres ou não, que são utilizadas direta ou indiretamente para a produção de alimentos. Dentre as 191 para quais se tem aí dados sobre polinização, esses visitantes florais, eles somam aí cerca de 609 espécies, que são distribuídas aí entre 386 gêneros. Mas só uma parcela dessas 609 espécies é considerada polinizadora. Aqui a gente tem um gráfico mostrando aí o percentual e a importância aí dessa polinização feita por esses animais. Essa diversidade de animais, ela vai compreender 9 grupos de polinizadores. Então, como vocês podem ver aí no gráfico, as abelhas, elas têm aí 66,3% dessa diversidade. Os besouros, 9,5%. As borboletas, 5,3%. As aves, 4,2%. As mariposas, 5,3%. As vespas, 4,2%. Moscas e morcegos, 2,1%. É importante dizer que essa diversidade talvez ela seja maior, né? Uma vez que muitos desses animais eles ainda não estão identificados
a nível taxonômico de espécies. No Brasil, as abelhas elas formam o maior grupo de polinizadores e elas contemplam aí cerca de 48% do total de espécies identificadas como visitantes florais. Então, antes eu estava falando a nível mundial, né? Lá no início, agora eu estou falando sobre o Brasil. E quais são os cultivos vinculados aí à polinização das abelhas para a produção de alimentos? A soja, o café, a maçã, a cebola, a erva mate, o melão, o tomate, o feijão. E nós temos aí também uma curiosidade que existem outras especificidades na polinização pelas abelhas que é encontrada em alguns cultivos que carecem de abelhas noturnas ou crepusculares. Então, essas abelhas aí, elas acabam indo fazer a polinização antes, né, do amanhecer, porque nós temos espécies aí que só se abrem antes do amanhecer, como o cajá, o cambuci, o guaraná, o muriri, cujas as flores sempre vão se abrir antes do amanhecer. Então, nós temos aí essa curiosidade desses insetos que também fazem o trabalho noturno. Agora, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a polinização por vibração. Em 1962, um cientista descreveu a polinização por vibração como um método muito interessante da coleta de pólen pelas abelhas com flores com anteras tubulares. E ele chamou isso de polinização por vibração porque aparecia, né, um som audível quando essas abelhas estavam aí fazendo a coleta de pólen. Durante essa polinização por vibração, o que acontece? Elas usam a musculatura torácica para liberar as anteras e liberar o pólen. Então, é muito interessante as características tão diversas que esses insetos têm, principalmente as abelhas, e como eles são tão importantes para o planeta. E, às vezes, essa importância é desconhecida, né? Muitas pessoas, às vezes, não sabem como que, se as abelhas elas desaparecerem, né, do planeta, a escassez de alimentos ela vai ser tão real e tão grave. Então, a gente traz aí esse ponto importante para ser tratado até com os alunos, para que a gente tenha aí, venha enxergar esses insetos com a importância que lhe é devida, né? E todas essas questões aí colocadas como quantidade agressiva de agrotóxicos, queimadas, desmatamento, tudo isso favorece, infelizmente, para a perda dessas espécies tão importantes que mantêm a manutenção das angiospermas no planeta. Para finalizar, fica aqui como sugestão 2 vídeos. Um que fala da importância das abelhas, que está aí no YouTube, como vocês podem ver aqui. E também um filme, para ser tratado até com os alunos, que chama Bee Movie, que é a história de uma abelha. Para que a gente possa aí aprender, refletir e preservar essas espécies tão importantes para a manutenção da vida, inclusive a nossa. Então, pessoal, a partir de agora, vamos abordar brevemente o tópico prevenção de doenças. Bem, eu fiz uma pesquisa, uma busca, e eu achei esse artigo aqui, que ele é muito interessante. Eu vou conversar com vocês acerca desse artigo. Esse artigo ele traz um título bem polêmico, né? Cerca de 850 mil vírus desconhecidos na natureza podem infectar pessoas. Esse artigo está nesse link abaixo, na agência SINC, é uma agência espanhola de notícias. E o ano passado eles publicaram, dentro de vários artigos com relação à Covid-19, esse artigo aqui. Bem, ele traz esse destaque que os especialistas alertam que 1,7 milhões de vírus ainda não descobertos vivem em mamíferos e aves, dos quais 850 mil podem infectar humanos. E essa manchete aqui chama atenção para uma problemática que está em alerta agora, a questão dessas espécies, esses vírus que estão surgindo agora. Mas o porquê que eles estão surgindo? Vamos ver a seguir. Não há grande mistério sobre a causa da pandemia de Covid ou de qualquer outra pandemia. As mesmas atividades humanas que impulsionam as mudanças climáticas e a perda da biodiversidade também originam o risco de pandemia por meio dos impactos ambientais. Essa constatação foi do Peter Daszak, que ele é um presidente dessa EcoHealth, e eles fazem parte de um instituto que se chama IPBES.
que é um instituto de pesquisa sobre meio ambiente e ecologia. Eles publicaram no ano de 2020 um relatório que ele está em inglês, ele consta todas as informações desse workshop e o que foi apresentado com relação à pandemia e a relação com os impactos ambientais. Agora nós vamos assistir um pequeno vídeo bem elucidativo da revista FAPESP, que eles fazem justamente essa relação com o surgimento de vírus, com o desmatamento principalmente. Vamos lá. Os vírus são os seres mais abundantes do mundo e estão espalhados por todos os ecossistemas. A Amazônia, por exemplo, é considerada a região com a maior diversidade e abundância de vírus no mundo. Na floresta, eles estão em equilíbrio com seus hospedeiros, infectando-os quase sempre sem lhes causar mal. Porém, a transmissão de vírus entre animais e pessoas tende a ser um fenômeno cada vez mais frequente. E isso se deve justamente à ação humana. Vírus adaptados a um animal podem circular por milhares de anos sem serem notados, até entrarem em contato com o ser humano. O desmatamento, o garimpo e a transformação de ambientes florestais em pastos ou áreas agrícolas aumentam o risco de seres humanos entrarem em contato com animais hospedeiros de vírus desconhecidos. Uma das explicações para isso é que a degradação ambiental diminui a variedade de espécies locais. Sem predadores naturais, algumas espécies, muitas vezes reservatórios de vírus, se reproduzem de forma descontrolada. Com o aumento da população desses animais, também tornam-se mais abundantes os vírus que eles carregam. Antes restritos ao ambiente florestal, agora eles têm mais proximidade com seres humanos. É o que os cientistas chamam de quebra de barreira. Um vírus, antes transmitido apenas entre animais, adapta-se geneticamente e passa a infectar pessoas. Foi assim com os vírus responsáveis por algumas doenças que hoje acometem a humanidade, como Ebola e AIDS. Também foi assim com o novo coronavírus. A quebra de barreira também pode acontecer quando os vírus se adaptam a insetos, como os mosquitos. Transformados em vetores, eles transportam esses agentes infecciosos para os seres humanos, como aconteceu com os vírus da Zika, dengue e chikungunya. Mas a quebra de barreira, normalmente, só acontece quando há interferência humana em um ecossistema que antes funcionava em equilíbrio. Das milhões de espécies de vírus existentes, o Comitê Internacional de Taxonomia dos Vírus tem catalogadas menos de 7.000. O aumento do desmatamento observado na Amazônia e em outras regiões do mundo pode levar os seres humanos a terem cada vez mais contato com animais hospedeiros de vírus e contrair doenças desconhecidas como a Covid-19. Vamos lá, como vocês viram, o vídeo ele é um vídeo curto, muito interessante, serve aí de sugestão para vocês transmitir aos estudantes, e ele faz uma breve relação, né, de quanto o desmatamento impacta no surgimento e na quebra de barreira, propiciando aí que muitos vírus, até desconhecidos por nós, eles começam a entrar em contato com seres humanos. O trecho aqui do relatório, ele é muito contundente. Ele, como o nosso país, nós não temos a cultura da prevenção e muitas vezes se gasta muito mais dinheiro atacando o problema do que prevenir esse problema. Então ele traz aqui, prevenir pandemias por meio da luta contra a crise climática e a perda da biodiversidade é 100 vezes mais barato do que enfrentar surtos como a Covid-19, alerta a ONU após a publicação do último relatório da Plataforma Intergovernamental de Ciência e Política sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. É muito importante pararmos para refletir acerca da produção de vacinas, né? O quanto que se gasta para produzir vacinas, produzir medicamentos para combater doenças,
e muitas vezes temos que levar os estudantes a refletir sobre se essa atitude seria a única, seria a ideal. Ou seja, é claro que no nosso momento a questão da vacina, ela é a única coisa que temos, né? Ela é uma emergência, agora mais do que nunca, mas é importante a gente deslocar para a raiz real desse problema. Bem, falando de materiais de apoio, pensando aí no material do Aprender Sempre, que ele traz esse ciclo aqui muito interessante do roteiro formativo, que o material ele traz a abordagem da alfabetização científica, né, nos seus 3 itens, partindo aí dos termos, conhecimentos e conceitos científicos fundamentais, abordando também a natureza da ciência e seus fatores éticos e políticos, e abordando também a ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Então, pensando aí nessa temática, esse artigo ele seria muito interessante aí para a gente estar procedendo aí com atividades envolvendo a abordagem da alfabetização científica. Bem, vai aqui algumas questões problematizadoras. Pensando em alfabetização científica, basta ter conhecimento científico para atuar na sociedade? Temos que ter uma atenção redobrada com a persistência das concepções alternativas. Por quê? Lembrando que, só usando como exemplo, os terraplanistas, eles estudaram o sistema solar. Estudando o sistema solar, o que levam essas pessoas a acreditarem numa pseudociência? Ou seja, a gente, muitas vezes, nós nos preocupamos unicamente em ensinar conceitos científicos, ou seja, 70% do nosso trabalho é ensinando conceitos científicos, mas muitas vezes a gente não para pensar a relação desse conhecimento. Pensando aí na abordagem da alfabetização científica, basta só eu ter o conhecimento para atuar na sociedade? O que leva aí, qual a relação, partindo para a próxima questão, do conhecimento científico com as escolhas democráticas e engajadas? Ou seja, o conhecimento científico por si só, ele não impacta o nosso futuro, né? As nossas escolhas políticas e outros tipos de escolhas. E o interessante, ainda pensando em alfabetização científica e concepções alternativas, por que devemos ter atenção também? Eu trouxe essa frase aqui de uma obra e ela é muito interessante. Ela diz o seguinte, que ainda que as aulas de ciência possam afetar o conhecimento dos alunos, os aspectos mais fundamentais do seu pensamento parecem ser difíceis de mudar. Ou seja, essa citação, ela está dentro de um artigo que está nas nossas referências, das teses, dissertações, acerca dessa temática das concepções alternativas. E futuramente vamos abordar essa temática, porque pensando novamente na abordagem de alfabetização científica, a gente deve se atentar à persistência dessas concepções alternativas. Voltando lá ao exemplo do terraplanismo, voltando a outros exemplos conhecidos, muitas vezes existe uma relação não muito assim racional, ela é mais emocional, do conhecimento que é adquirido com as emoções. Estudos dizem que a permanência de concepções alternativas dentro da ciência, elas têm raiz emocional. Então, é um ponto de atenção que vamos abordar futuramente e que vocês, professores aí, devam considerar nas aulas e na sua prática. Professores, trazemos ainda nessa TPC um pouco mais sobre restauração de áreas degradadas. Então, toda essa contextualização que as meninas foram fazendo sobre a polinização, sobre a importância do ambiente estar saudável para culminar na restauração de áreas degradadas. Então, a restauração ecológica,
ela é um processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado, danificado ou mesmo destruído. Um ecossistema ele pode ser considerado restaurado quando tem recursos bióticos e abióticos suficientes para continuar seu desenvolvimento sem um subsídio adicional. O objetivo da restauração é fornecer ao ambiente condições que sejam favoráveis à reestruturação da biodiversidade. E aqui no Brasil, foi por volta de 1980 que se iniciou esse movimento de reação ao processo de degradação ambiental, que tem por foco a restauração dos ecossistemas que já estão degradados. O que são áreas degradadas, então? São aquelas áreas que sofreram algum grau de perturbação de natureza física, química ou biológica. E aí a gente traz a Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que vai distinguir o que é recuperação de restauração. Então, ambas vão buscar restituição do ecossistema. Uma vai ser com a população silvestre o mais próximo possível da sua condição original, que é a restauração, que é bem mais difícil de ser feita, enquanto que a recuperação vai ser a reestruturação de forma que, mesmo com condições diferentes da original, haja essa volta aí da floresta, né? Nós trazemos aqui algumas causas da degradação: a erosão dos solos, a salinização, a compactação e a poluição química. A erosão do solo é aquele processo em que as chuvas são o principal agente determinante, mas as práticas antrópicas, levando ao desmatamento e a retirada da cobertura vegetal, faz com que o solo perca essa consistência estrutural natural e a água que antes era absorvida, ela passa a infiltrar, o que pode causar essa instabilidade do solo e a erosão. A salinização, ela causa uma concentração progressiva dos sais. Então, ela é ocasionada principalmente pelo péssimo manejo na hora de irrigar as regiões áridas e semiáridas. Isso acontece que com o calor a água evapora enquanto os sais se acumulam no solo. Então, essa baixa eficiência da irrigação e da drenagem dessas áreas, elas contribuem para a aceleração deste processo de salinização, tornando as terras improdutivas. A compactação do solo é quando ele perde a sua porosidade por conta aí do adensamento das partículas existentes. E aí na agricultura convencional, isso se dá por conta das máquinas agrícolas, como os tratores e as colheitadeiras, e também pelo pisoteio dos animais, como o gado. A compactação ela influencia negativamente o crescimento das raízes e faz com que as plantas tenham vários problemas para se desenvolver. Também traz a diminuição da movimentação da água e cria uma camada muito densa onde a água não se infiltra, ocasionando aí excesso de líquido nas camadas superficiais do solo e podendo provocar erosão também. A poluição química ela vem principalmente por conta dos insumos agrícolas, que são aí os fertilizantes, os inseticidas e os herbicidas, que têm sido cada vez mais liberados no nosso país. Essa contaminação ela ocorre tanto no solo quanto nas águas. E aí, quando os fertilizantes e agrotóxicos são conduzidos pela chuva, penetrando no solo, uma parte pode atingir o lençol freático e outra parte ainda pode ser levada pela enxurrada até os mananciais, como os córregos, rios
e lagos aí que se encontram nas partes mais baixas do relevo, causando aí uma contaminação geral. A recuperação de áreas degradadas, ela se dá de duas formas principais, a regeneração espontânea e através do reflorestamento. A gente sabe que a regeneração espontânea ela é muito mais lenta do que a por reflorestamento. No reflorestamento é importante destacar que sejam selecionadas espécies que sejam aptas a estabelecerem-se nas condições de solo que são mais pobres do ponto de vista tanto químico quanto físico. E o uso de espécies nativas também é importante para restabelecer essa biodiversidade e a riqueza florestal original. Muitos projetos que são feitos, eles não dão certo em decorrência dos poucos conhecimentos técnicos que se tem, principalmente sobre a biologia de espécies que possam ser utilizadas aí, e o comportamento dessas espécies durante o reflorestamento artificial. A falta de critério científico também é um importante fator que influencia no comportamento da dinâmica aí dessas florestas naturais, ou também as tecnologias para coleta das sementes, beneficiamento e produção de mudas. Nessas áreas é importante dar preferência ao uso de espécies leguminosas nativas, que elas possuem um lugar aí de destaque, e qualquer processo de reflorestamento ecologicamente elaborado faz com que elas sejam as primeiras a serem plantadas, pois são aquelas que fixam o nitrogênio atmosférico no solo, enriquecendo o solo e tornando ele apto para o cultivo. Atualmente a gente tem mais de 100 espécies de leguminosas, arbóreas e arbustivas que são recomendadas para o plantio nos biomas Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia e Caatinga. Algumas dessas espécies vão ser abordadas no e-book que eu trago aqui mais à frente para vocês. Agora a gente vai ver um vídeo da FAPESP que vai falar sobre modos de restaurar florestas. Eu acho que ninguém reinventa o que a natureza faz, né? A gente tenta imitá-la. Historicamente, se pensava que sair plantando árvores restaurava florestas, e sair plantando árvores significava plantar árvores que se conhecia. Muitas nativas, mas muitas exóticas também, e geralmente esse muitas representava muito pouco em relação ao que existia dentro da floresta. Todo mundo plantava a mesma coisa, todo mundo plantava 20 ou 30 espécies, não estava nem aí, e a gente constatou, através de um projeto da FAPESP, que essa era a maior causa de não vingar nada. E percebemos que os que tinham uma chance maior tinham sido plantados com uma alta diversidade. Em Mogi Guaçu, a gente montou um projeto considerando a biodiversidade. Foram plantadas mais de 100 espécies arbóreas por hectare e vimos que em apenas 10, 12 anos já pudemos evidenciar que a floresta está entrando em equilíbrio e que não tem retorno mais. O que a natureza faz? Ela põe muitas espécies e poucos indivíduos, porque está um aqui, outro lá longe. Se ela tiver um ataque de praga, ou fungo, etc., morre só esse indivíduo, não morre todos, se eu plantasse um monte juntos. Estudando esses ecossistemas de referência que nós chamamos, que são florestas naturais, é que nós entendemos a importância de você usar a diversidade, usar o que nós chamamos de grupos funcionais para cada momento da restauração, usar um determinado grupo funcional de espécies nativas que vão estar restaurando os processos que não só constroem a floresta, como mantém uma floresta nativa. Então, qual que é hoje a metodologia que nós estamos usando? A gente combina um grupo de espécies nativas, que nós chamamos de espécies de recobrimento, tem um bom crescimento e uma boa cobertura de copa. Então, o papel desse grupo funcional é produzir uma estrutura de florestas no menor prazo possível. Porque no momento que eu produzi uma estrutura de floresta, eu já superei vários dos filtros. Um dos filtros é a questão da competição com gramíneas africanas, que é o grande fator de insucesso dos projetos de restauração.
Mesmo selecionando esse grupo funcional, elas ainda são lentas, né? Porque eu vou conseguir produzir uma capoeira, não vou conseguir fazer isso em 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses. Eu vou conseguir fazer isso num ano e meio, 2 anos. Então, enquanto eu não tenho essa capoeira, eu consigo recobrir essa área combinando essas espécies do recobrimento com adubação verde, que é um grupo de espécies exóticas, exatamente com a proposta de sombreamento rápido da área. Qual que é a perspectiva? Essa semente comercial de adubação verde vai cobrir essa área nos primeiros meses, enquanto o recobrimento está se desenvolvendo para substituir a adubação verde na recobertura dessas áreas. O único requisito dessa adubação verde é que elas não podem ser espécies invasoras, porque senão elas permanecerão no sistema, e elas não podem ser resistentes ao sombreamento, porque no momento que o recobrimento recobrir, elas saem do sistema. Nesse momento que eu criei um ambiente de floresta, eu posso fazer todo o resto. O primeiro deles e mais importante é que eu consigo acumular espécies. Eu enriqueço esse ambiente de floresta caso a natureza não faça isso naturalmente. Isso eu acredito que vai ser a metodologia de restauração do futuro, porque eu crio uma floresta muito rapidamente e com isso o proprietário tem um custo menor de manutenção e aí ele se empolga a fazer. Hoje nós estamos fazendo a planilha econômica disso, é algo em torno de uma redução de 50% a 60% do custo. As nossas pesquisas subsidiam a Secretaria nas tomadas de decisão de políticas públicas. Por exemplo, nós listamos as espécies que ocorrem nas diversas regiões do estado de São Paulo com o objetivo de indicar para as pessoas, olha, usem o que ocorre aqui. Essa lista eu considero a principal ferramenta que a gente criou. Além disso, a gente disponibiliza o endereço, telefone, etc., dos 200 viveiros que produzem mudas, distribuída no estado, que a gente visitou e que é atualizado periodicamente. A outra coisa importante é a identificação dela. Nós temos, por exemplo, um manual que a gente fez e tem fotografia de mais de 200 dessas espécies na forma de muda. A partir do novo Código Florestal, tem algumas coisas que a gente vai ter que começar a pensar para aproveitar melhor as questões ali colocadas. Os produtores vão ter que se regularizar. Então, agora tem um papel da academia e um papel do poder público imprescindível, né? A academia para efetivamente gerar conhecimento científico que promova a restauração com qualidade e cumprindo os serviços ambientais que estão previstos. E o poder público que pega esse conhecimento da academia e transfira esse conhecimento para a política pública, para a capacitação dos produtores, para a capacitação dos técnicos para fazer isso. E a maioria dos proprietários não tem esse conhecimento do que é área de preservação permanente, do que é reserva legal. Ele chega na propriedade e fala assim, eu quero que você abra 100 hectares. Aí depois que ele abre, ele viu que ele abriu um monte de nascentes, um monte de áreas que ele não vai usar para agricultura, porque são áreas de baixa aptidão agrícola, e que teriam áreas muito melhores para serem abertas se tivesse um projeto inicial de adequação ambiental e agrícola da propriedade. Então, nós temos uma falha do Estado, uma falha da política agrícola, que é efetivamente a gente planejar a abertura de uma propriedade rural. Quando você contextualiza a regularização ambiental junto com a tecnificação agrícola, isso é a grande facilidade, que é o projeto Pecuária Verde em Paragominas. A primeira proposta que nós fizemos de regularização das propriedades era só ambiental. Eu quase fui expulso de Paragominas. No momento que eu propus a regularização ambiental junto com a adequação agrícola, ou seja, o que eu gero? Eu gero um mapa das possibilidades de uso da propriedade. Então, o mapa da regularização ambiental. Entrego esse mapa para um laboratório parceiro na tecnificação agrícola. E esse parceiro vai só tecnificar as áreas agrícolas. O resto de áreas você chega no proprietário e fala o que você quiser, Ricardo, desde que você não mexa nas áreas que eu estou tecnificando para a parte agrícola. Como agora nós demonstramos que é possível restaurar florestas que deram certo, agora nós precisamos trabalhar como é que eu reduzo o custo desse processo, para que a gente consiga viabilizar a restauração em larga escala. Trazemos aqui também algumas outras formas de recuperação. Então, a transposição do solo é uma delas. A transposição do solo ela é feita basicamente
retirando a camada superficial orgânica do solo juntamente com a serrapilheira da área, com a sucessão mais avançada e colocando elas em faixas ou ilhas na área degradada. Com a transposição do solo, se reintroduz populações de diversas espécies da micro, meso e macrofauna e flora do solo também. É importante na ciclagem dos nutrientes e também na restauração e fertilização do solo. Os poleiros artificiais são uma técnica muito utilizada para atrair aves e morcegos, porque esses animais são mais efetivos aí na dispersão das sementes. Eles transportam entre os fragmentos aí da vegetação. Ela é uma técnica que resulta em núcleos de diversidade ao redor dos poleiros que acabam se irradiando por toda a área degradada. A transposição galheira é outra forma de se reintroduzir espécies, porque essa técnica consiste em acumular os galhos, tocos, resíduos florestais, amontoados de pedra e dispor eles de forma que fiquem esses núcleos aglomerados, como na imagem, e ao longo dessa área toda a ser restaurada. E vão atuar de forma a fornecer um refúgio artificial para a fauna, como roedores, cobras, avifauna, e devido também à criação de um microclima adequado aí a vários organismos. Eles podem atuar também como poleiro aí, como ninhos e também como locais de alimentação. O plantio de mudas em ilhas, ele vem como uma forma de introduzir mudas que são produzidas em viveiros e que tem a função de gerar núcleos capazes de atrair uma maior biodiversidade nas áreas que foram degradadas. As plantas que são colocadas são distintas e geralmente elas têm precocidade para florir e frutificar também, como forma de atrair os predadores, os polinizadores, os dispersores e também os decompositores para esses núcleos. A coleta de sementes ela é feita em áreas ao redor da área degradada, são colocadas redes de coleta e essas redes elas são mudadas de tempos em tempos, de lugar, de forma a tentar trazer também uma variabilidade genética maior das espécies ao redor. Uma outra forma de fazer a recuperação desse ambiente pode ser o plantio de mudas. E aí essa técnica é muito importante porque seleciona as espécies que formam esses pequenos núcleos e que possa fortalecer a recuperação do ambiente. Esse primeiro livro ele está disponível aí no site Central Florestal e ele traz uma reflexão dessas temáticas que eu fui trazendo aqui para vocês. Essa segunda cartilha da restauração de ecossistemas foi disponibilizada pela professora Soninha e ele é um guia prático aí para que vocês trabalhem com os seus alunos. Essa cartilha ela traz várias coisas interessantes. Eu quero destacar aqui o que os alunos podem fazer no Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Então, dá exemplos de como adotar novas ações, como fazer escolhas inteligentes e como a voz dos estudantes pode ser ouvida. É importante a gente destacar que a crise hídrica que a gente vive hoje é, em parte, o resultado da degradação dos solos por via da degradação ambiental. E aí as camadas superficiais têm sido perdidas, removidas ou enterradas e a falta de vegetação para proteção dos mananciais. A gente tem uma grande problemática nos últimos anos que vem sendo discutida a respeito da crise hídrica e a gente tem evidências aí que mostram como essas ações antrópicas têm influenciado para que essas crises aconteçam.
Então, pessoal, agora trazemos para vocês o compartilhamento de uma boa prática da professora Silvana Sanches. A professora Silvana Sanches, ela elaborou um plano de aula, que está aqui nesse link abaixo, e o plano de aula dela consta a habilidade do ensino médio, 102, realizar previsões, avaliar intervenções e ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem a sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção dos protótipos. Quais os objetivos da aula da professora? Compreender o equilíbrio sistêmico do ecossistema, manutenção e impactos, propor soluções para situações de ameaças ao equilíbrio do ecossistema, compreender o que é efeito estufa e sua importância para a manutenção da vida e consequências da sua intensificação, compreender como a intensificação do efeito estufa leva a mudanças climáticas, aquecimento global. Pois bem, a professora Silvana, ela partiu de uma aula do Centro de Mídias, exibida no dia 17 de maio. Utilizando essa aula como ponto de partida, ela elaborou uma outra aula assíncrona e que ela aborda pontos mais específicos desses problemas ambientais, principalmente o efeito estufa. E nessa aula, ela traz uma proposta muito interessante. Ela convida os estudantes a produzirem, ou seja, a fazerem uma intervenção dentro dessa temática e produzirem materiais educomunicativos, que nós vamos ver a seguir. Temos aqui 2 vídeos rápidos, produção dos estudantes também. Vamos ver. Temos aqui um outro vídeo também elaborado por um dos estudantes. Bem, muito obrigada
professora Silvana, pela sua ótima prática. Obrigada também aos estudantes. Transmita aí os parabéns aos seus estudantes. E vocês, professores, se quiserem compartilhar também boas práticas de vocês, podem entrar em contato conosco via formulário, via o grupo de WhatsApp. Agora, a nossa última parte da TPC, nós vamos apresentar brevemente para vocês algumas informações sobre a 8ª FECESP. É um vídeo de divulgação para aguçar a curiosidade de vocês com relação à participação na Feira de Ciências. Vamos lá. Olá, professoras e professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui, a equipe de Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Matemática, para apresentar para vocês algumas informações, curiosidades sobre a FECESP. Vamos lá, né, Cris? Isso mesmo, Sara. Vamos fazer essa divulgação e espero que vocês consigam tirar todas as dúvidas. Certo, Silvia? Certo, Cris. Desejo a todos uma boa formação. Ana Luísa? Boa tarde. Eu sou PCNP de Geografia e meu nome é Ana Luísa. Olá, professoras, professores. Juliana, PCNP de Biologia. Bom dia, eu sou a Ana Carolina, PCNP de Ciências, e eu vou estar falando agora um pouquinho com vocês sobre a pauta aqui, como vocês já viram, né, o nosso time, todas nós já falamos um oizinho aí para vocês, então temos aí eu como PCNP de Ciências, a Cris, PCNP de Matemática, juntamente com a Silvia, a Ana Luísa, PCNP de Geografia, a Juliana de Biologia e a Sara de Química e Física. O que nós vamos falar um pouquinho hoje com vocês é sobre os objetivos da FECESP, né, e os desafios matemáticos. Nós vamos mostrar para vocês aí o público-alvo, qual é o papel dos professores, como vai ser a escolha dos temas. Nós também vamos falar um pouquinho sobre exemplos de projetos já desenvolvidos, vamos apresentar o cronograma e passar as orientações para vocês. Então, eu vou começar a falar um pouquinho sobre a introdução. Bom, a FECESP, ela trabalha com a formação, divulgação e promoção da cultura científica, né? Através do quê? De projetos de investigação de pré-iniciação e também de desafios matemáticos. Além disso, ela promove um estímulo ao desenvolvimento de habilidades e a construção de conhecimentos referenciados no pensamento científico, além de trazer reflexões político-existenciais. A FECESP, ela se fundamenta em 3 etapas do processo de aprendizagem, que estão previstas no currículo paulista. Para os anos finais e para a primeira série do ensino médio e para a segunda e terceira série do ensino médio, nas áreas de ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas e matemática. Quais são essas atividades? Bom, as atividades, elas têm a participação ativa dos estudantes, né? Referencialmente demandando consulta, cooperação entre os seus colegas e assim tendo um posicionamento crítico diante da situação problema que vai ser investigado. Além disso, as temáticas, elas devem dialogar com o contexto da escola e com a realidade do estudante, sempre antecedendo aquelas que transcendem o seu universo vivencial. E também deve ter as observações. Elas não devem se limitar apenas nas experiências demonstrativas ou laboratoriais, mas elas precisam envolver também percepções do mundo real, onde a participação e o registro do estudante seja bastante relevante. Como todo projeto tem os seus objetivos, a FECESP tem os seus também. Primeiramente, seria promover a formação em nível de pré-iniciação científica, visando o desenvolvimento acadêmico dos estudantes da Rede Pública Estadual de Ensino, São Paulo. Estimular esses estudantes a pensarem criticamente e buscarem soluções alternativas para os desafios propostos na contemporaneidade, desenvolvendo assim as competências e habilidades, tanto do currículo paulista como do currículo do Estado de São Paulo. Ampliar os conhecimentos científicos dos jovens por meio da pesquisa e a busca de soluções para os problemas identificados, sempre pautadas na ciência
em princípios éticos, podendo ser fundamentadas também na tecnologia, direitos humanos, sustentabilidade, saúde e/ou empreendedorismo. Investigar os estudantes a se posicionarem de forma consciente diante de uma problemática e valorizar a pluralidade do patrimônio histórico, cultural e ambiental. Divulgar no âmbito da comunidade científica nacional e internacional as produções das escolas estaduais paulistas com vistas à criação de novas oportunidades de intercâmbio de estudantes e de professores também. Como público-alvo da FECESP, nós temos 3 divisões em categorias: de ciências da natureza, como já foi falado, de ciências humanas e os desafios matemáticos. Temos 2 subcategorias dentro de cada uma dessas categorias: a Júnior, que abrange estudantes do 6º ao 8º ano, e a Master, que são estudantes do 9º ano à 3ª série do ensino médio. As vagas disponíveis para a nossa diretoria são essas. Então, acompanhando aí na primeira coluna, a gente tem as categorias de ciências da natureza, humanas e desafios matemáticos. Na subcategoria Júnior, a gente tem alunos do ensino regular, integral e também podem ser estudantes do EJA. Na categoria Master, regular e integral. Júnior ou Master, regular, integral e EJA. E aí a gente tem uma especificidade muito interessante aqui, que é para os alunos da educação especial ou altas habilidades e superdotação. No total, nós contabilizamos 9 projetos possíveis para a nossa diretoria. Falando um pouquinho sobre alguns pontos importantes, aqui a gente tem que frisar que naquelas equipes que são mistas, em que tem alunos da categoria Júnior e Master, é sempre a categoria de maior escolaridade que vai ser considerada, ou seja, a categoria Master. Todos os projetos devem ter professor orientador e que os estudantes que deverão participar, eles não podem ter mais de 18 anos completos em 2022. Os projetos desenvolvidos por estudantes da educação especial, eles não necessitam possuir essa mesma temática. Bem, vamos lá. Professoras e professores, se ao final dessa apresentação os olhos de vocês brilharem, isso significa que vocês gostaram da proposta. Aí é o primeiro passo do caminho. Gosto da proposta do regulamento da FECESP articulado com o currículo, o professor ele tem que ter ciência que ele vai estar trabalhando intencionalmente. Essa intencionalidade, lógico, ela é científica. E é muito importante também o professor ele ter em mente que ele, em todo o trabalho dele, numa proposta de projeto que vocês vão propor para os estudantes, vocês continuarem atuando para desenvolver o protagonismo desses estudantes. E o item muito importante também, além de gostar da proposta, além de atuar como, contribuir para atuar no protagonismo dos estudantes, o professor ele tem que ter comprometimento a orientar os estudantes, ou seja, o professor como orientador e engajador é um papel muito importante. No regulamento da FEPESP, ele traz as orientações sobre os temas. É lógico, eles não trazem temas específicos, eles dão direcionamentos, diretrizes. Por exemplo, eles trazem essa frase aqui, as temáticas, elas têm que dialogar com o contexto da escola e com a realidade do estudante, antecedendo aquelas que transcendem esse universo vivencial. Ou seja, às vezes os estudantes eles têm ideias muito interessantes, mas talvez essas ideias, elas não estejam, a princípio, conectadas com a realidade, tanto da escola, enquanto da comunidade que ele está inserido. Por quê? Porque um dos itens do projeto é justamente a contrapartida social. O projeto desenvolvido pelos estudantes, pela escola, ele tem que ter uma relevância social, contemplando as temáticas contidas na frase anterior. Então, na contrapartida social, o que é colocado?
O projeto pretende ou realizou envolvimento da comunidade local, seja na divulgação científica, ação transformadora ou ações educativas que envolvam outros agentes sociais, além dos estudantes do projeto. É muito importante na contrapartida social a escola ela desenvolver projetos e esse projeto ele extrapolar os muros da escola. Muito importante para você ter uma relevância e engajar outros atores da comunidade também. Agora a gente vai apresentar alguns projetos por categoria que foram apresentados na Feira de Ciências do ano passado no Movimento Inova, no dia 23 de outubro. Os primeiros projetos serão de Ciências da Natureza e vocês vão dispor desse link aqui para vocês assistirem como foi apresentado na feira do ano passado. Então, o primeiro projeto que a gente traz é esse sobre o isopor, um tesouro a ser explorado. O objetivo desse projeto foi fazer uma pesquisa para que esse material, que é reciclável, pudesse ser reutilizado e reaproveitado. Os alunos que começaram esse projeto tiveram esse intuito e com a ideia de diminuir o uso dos recursos e também diminuir a poluição e o descarte inadequado desse material. Esse projeto de inteligência artificial no combate à Covid se baseou na leitura facial que é feita de uma pessoa com ou sem máscara. Quando ela estiver com máscara, é liberada a entrada. Quando ela estiver sem máscara, é vetada a entrada. E aí, é bem interessante destacar que esse projeto ele foi feito com Machine Learning do Google. Agora nós vamos passar para a categoria Master. Nessa categoria, o primeiro projeto foi esse daqui, apresentado, órtese auditiva, vindo São Ósseo de baixo custo. Essa proposta foi feita utilizando o Arduino. E a ideia dos estudantes foi produzir vibrações que levam o som a essas pessoas com alguma dificuldade ou deficiência mesmo. É usada uma bateria de 9 volts e eles calcularam já aí nesse projeto o custo em 600 a R$1.000 de cada órtese dessas. O próximo projeto é um repelente orgânico à base de citronela que visou pensar aí em materiais de baixo custo durante a sua produção. A principal forma que eles encontraram é extrair o óleo da própria citronela para fazer isso. O projeto Escaponária, produção de sabonete natural a partir da árvore do sabão, foi feita por essas estudantes e aí elas pensaram nesse projeto a partir dessa higienização frequente que nós estamos tendo das mãos, que leva muitas vezes ao ressecamento e à irritação também. Elas pensaram em produzir um sabonete com substâncias que fossem naturais e que, portanto, causassem menos irritação. Elas já fizeram um teste de eficácia com uma cultura de bactérias para testar isso e comprovaram que é eficaz na limpeza das mãos. Elas fizeram um mapeamento também das árvores encontradas nos bairros em que essas estudantes moram para calcular essa produção. Os estudos desse projeto aqui ainda estão em andamento. Todos esses projetos são muito interessantes e eu quero que vocês reparem que são contextualizados dentro das realidades que esses estudantes e que nós, no geral, estamos vivendo. Então, agora a gente vai fazer, continuando as apresentações dos exemplos, né? Agora vamos para a área de ciências humanas. Também foram apresentados no dia 23 de outubro do ano passado, alguns exemplos e alguns alunos comentando e explicando como foram feitos esses projetos. As ciências humanas, eles colocaram por temas, né? Então, dentre alguns aqui da educação e inclusão, nós tivemos aqui os deficientes visuais na cartografia.
também tivemos dentro desse tema a escola no distanciamento e os impactos em tempos de pandemia. Percebo que, assim como a Juliana acabou de falar, foi contextualizado os projetos dentro do momento em que estamos vivendo e juntando com a área de conhecimento. Vamos para o próximo tema? Temos um próximo tema em Ciências Humanas, que é o meio ambiente e sustentabilidade. Eles também trabalharam, por exemplo, com a horta com irrigação automatizada, a água da chuva, vamos reaproveitar. Nesse momento que estamos vivendo sobre a água, também é um tema muito, muito instigador, O outro tema, dentro da área de ciências humanas, foi a saúde e qualidade de vida. Então, por exemplo, coronavírus, depressão, irritabilidade, mudança de rotina em brasileiros durante o isolamento social. Olha quantos temas atuais. O próximo que eu achei interessante aqui também é a felicidade em tempos de pandemia, um estudo filosófico e sociológico sobre o bem-estar dos alunos da escola, Godofredo Furtado, no período da pandemia em 2020. Então, são temas muito relevantes e o que aconteceu dentro daquela unidade escolar. Tecnologia e cidadania, também dentro da área de ciências humanas. Então, os alunos, dentre todos esses temas que eles receberam, um que eu achei interessante foi os alunos com deficiência e cyberbullying em tempos remotos. Mais um tema que também é muito interessante, aplicativos online, Open Libre, então a biblioteca aberta online. E NET aulas online, ferramenta de ensino à distância. São vários temas muito instigadores. Aí, em ciências humanas ainda, temos lá relações de gênero. Então, os alunos mandaram vários, e dentre uns, os impactos do diálogo sobre gênero para uma comunidade escolar. Aí, mais alguns, outros, assim, o aumento do feminicídio no Brasil e suas causas. São temas muito relevantes para esse momento em que estamos vivendo. Relações étnico-racial, racismo. Se eu não falar, quem fala, Olha só como é grandioso esses temas, esses projetos que foram levados, para a Secretaria o ano passado. Outro deles é uma questão étnica e racial na escola, aí tem o nome da escola, que foi a Paulina Nunes de Memória, um tema memória dentro das ciências humanas. Então, eles colocaram lá o Museu Virtual de Imagens e História, o passado, o presente no futuro, retocando Maracaí. Então, eles colocaram dentro da cidade, onde eles vivem. E flashback, reconhecendo Araraquara. Olha que interessante, eles colocam, dentro do projeto deles, eles colocam ou a cidade, ou simplesmente o bairro onde eles vivem, É muito bom. Só para vocês perceberem o quanto que a SEDUC, o ano passado, recebeu de projetos, tá bom? Agora, com a nossa área aqui de desafios de matemáticas, na área de matemática, vamos apresentar para vocês agora alguns projetos por categoria, que eles também, dentro desse repositório, vocês vão ter o contexto que foi passado para vocês no Inova do ano passado, do dia 22 de outubro. Então, pode passar, por favor. Então, dentro da categoria Júnior, dança das carteiras. Então, foi lá em Assis que eles passaram foi contemplado, esse projeto, e eles foram até a escola, os adolescentes foram até a escola, e o projeto deles era fazer a medida, a medida e verificar quantos alunos caberiam dentro das salas de aula, tanto do sexto A, do sexto B ou do sexto C, para eles mesmos saberem quantos alunos iriam ter que ir presencialmente a hora que tivesse aberto, o presencial. Então, eles foram até a escola, fizeram a medição da sala e depois das carteiras, como mostra as fotos, e depois eles calcularam com o professor ali na frente com a lousa e quantos alunos caberiam naquelas salas de aula. Então, no sexto ano C, coube 9 alunos e eles estavam terminando ainda as outras salas, porque eles não ficaram apenas com os sextos anos. Depois eles acabam comentando que eles fizeram para praticamente toda a escola e perceberam que as salas de aula são umas maiores, outras menores, não caberiam mais alunos em umas
e menos em outras. O próximo é incluir, esse é o plano. Olha que interessante. Eles pegaram aquelas bandejinhas de ovos, né, e utilizaram como para utilizar para fazer polígonos, porém com os alunos que têm, né, com a deficiência visual. Então eles pegaram um aluno fez um teste, colocou uma venda no olho e eles pediram para o aluno fazer um polígono de um triângulo, né, e deram as coordenadas. Então deram lá o 2x4, 4x4 e 2x2. E o aluno teve que fazer contando, né. Dentro ainda da categoria júnior, eles fizeram a Mojimirim, né? Eles fizeram estufas geodésicas. Aquilo que a Juliana também acabou de falar para nós. Dentro da realidade deles, lá como é uma realidade mais agrícola, então eles queriam fazer, eles fizeram um estudo, perceberam que alguns agricultores tinham essa problemática, então eles pegaram uma história fictícia de um agricultor, né? E que precisava ter essa estufa. Então eles fizeram eles fizeram uma estrutura, montaram uma estrutura em uma construção geométrica e fizeram todos os cálculos e construíram uma maquete, né? Numa maquete, mas que daria para ser reproduzido caso alguém tivesse interesse desse projeto. Agora vamos para a categoria Master. Aí dentro da categoria Master, Caieiras trouxe após, né, a discussão desses grupos, eles trouxeram um projeto chamado de REP CNC Router, que é uma máquina, né, um equipamento. Eles usaram a linguagem também de programação, né, da Arduino, e utilizaram essa máquina, fizeram essa máquina, né, num formato menor, para que seja reproduzido isso, se caso alguém também tivesse interesse, se caso alguma empresa tenha esse interesse. Construindo conceitos. Então, Franca trouxe para a gente, né, a Escola Estadual Henrique Lespinazzi, ela trouxe uma quadra. Na verdade, eles queriam fazer a cobertura dessa quadra, como na quadra deles ainda não era coberto, então eles fizeram toda a estrutura, e eles quiseram fazer essa estrutura de uma forma como um arco, né, de circunferências, cujos pontos mais altos seriam de 7 metros de altura. Então eles queriam o que a gente chama de pé direito alto, bem alto, para que eles conseguissem jogar, né, seja basquete, vôlei, enfim, com a quadra coberta. Então foi um trabalho muito interessante, com bastante geometria incutida nesse projeto. E o próximo, também dentro da categoria Master, esse daqui eu achei também super interessante, porque vem ao encontro do primeiro projeto lá do Júnior. Então, aqui a gente pode perceber a diferença, né? Quando eu estou na categoria Júnior e quando eu estou na categoria Master. Na categoria Júnior, as crianças trabalharam com as salas de aula, né, contemplando as salas de aula, fazendo lá todo o estudo e o cálculo, né, utilizando mesmo régua, metro. Aqui eles já trouxeram uma nova perspectiva, né, dentro das situações de distanciamento social. Eles utilizaram o GeoGebra para poder demonstrar, né, e aliás, eles usaram o GeoGebra para demonstrar que dentro de uma circunferência, né, que eles colocaram como ponto central um metro e meio, né, de distância ali, eles conseguiriam posicionar até seis pessoas dentro dessa circunferência. E aí eles fizeram, né, obedecendo. O que eles fizeram? Eles pegaram uma sala de aula de 7 metros por 7 e que eles teriam 30 lugares, só que eles esqueceram, né, eles deixaram o professor aí fora desse distanciamento. Mas se fosse só os alunos, caberiam numa sala 7 por 7, 30 alunos, 30 estudantes, né, nesse espaço, tá bom? Espero que esses exemplos tenham sido contemplados aí, utilizados para que vocês consigam ter ideias e engajar os alunos de vocês. Certo, Silvia? Passo a palavra. Obrigado, Cris. Vamos para as orientações finais. Então, vamos relembrar, o projeto deve ter uma relevância para a comunidade escolar. Dessa forma, a turma deve escolher o tema, pesquisar e elaborar o projeto. Tudo isso deve ser inserido em um diário de bordo. Então, o diário de bordo é um registro da experiência vivida no decurso do processo de pesquisação. Uma sugestão é que o professor também crie o seu diário de bordo
para que ele possa fazer suas reflexões pedagógicas ao longo desse percurso. Esse diário pode conter referências a impressões, acontecimentos, observações, ações, reflexões realizadas pelos alunos, desejos, leituras, escuta do outro, lembranças, emoções. Muitas informações podem ser inseridas aqui. É uma escrita livre, que assume inicialmente a forma de um diário de rascunho. E dessa forma, progressivamente, vai ficando mais elaborado. A escrita do projeto e confecção do banner para serem encaminhados para a diretoria. Depois do processo inicial e amadurecimento do projeto, é o momento da escrita do projeto e a elaboração do banner. Esse material é importante para a inscrição do seu projeto na diretoria de ensino. A escrita seguirá as normas da ABNT. Para ajudá-los na configuração do projeto, basta clicar no X do mapa para encontrar os modelos de documentos em formatos editáveis. Aqui, ó, nesse mapinha, clicando aqui no X, você vai encontrar todos os modelos dos documentos e as normas que eles precisam ser escritos. Cronograma. A fase 1. A fase 1, ela teve início no dia 3 de maio e termina no dia 24 de setembro. Durante esse período, os alunos, sob orientação do professor, orientador e co-orientador, devem escrever o projeto e o banner e fazer a inscrição junto à diretoria até dia 10 de setembro, para que haja a primeira vista do material para possíveis correções. No período de 13 de setembro a 1 de outubro, a diretoria fará a seletiva regional. De 4 a 6 de outubro, a diretoria fará a inscrição na SEDUC dos projetos classificados na fase regional de acordo com sua categoria. No dia 29 de outubro, está prevista a divulgação da lista dos projetos inscritos e classificados na fase 2, seletiva estadual. De 6 a 8 de novembro é o período destinado à análise pela equipe gestora da feira e de todos os projetos classificados na fase 2 e seleção dos finalistas. Dia 12 de outubro, divulgação dos projetos finalistas, que é o Movimento Inova 3. De 6 a 12 de dezembro, avaliação dos projetos finalistas da 8ª edição da feira durante o Movimento Inova. E dia 12 de setembro, a cerimônia de premiação da 8ª edição da feira. Aqui vocês encontram as duas formas de comunicação com a diretoria de ensino. Então, tem o e-mail, onde vocês vão encaminhar o projeto e as descrições, as dúvidas que vocês tiverem. E também temos um chat, né? Você, professor, que quer participar do projeto, pode entrar em contato com a equipe através desse grupo aqui do WhatsApp. Agradeço a todos. Muito obrigada. As nossas referências, temos aí materiais que serviram de apoio para a construção dessa TPC. É muito importante esses materiais vocês estarem acessando para obter maiores informações. Muito obrigada.